Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre a revisão sistemática, né? Esse tipo de revisão tão importante para a literatura, né? Já que ela vai mapear a literatura de uma forma bem criteriosa e rigorosa. Para isso a gente vai usar como auxílio o artigo Políticas Públicas para a Saúde do Idoso, que é uma revisão sistemática que está disponível na Revista Brasileira de Enfermagem, no CIEL, né? E aí a gente vai começar aqui com o Carlos, que ele vai falar um pouco sobre a formulação da pergunta de pesquisa. Então, a primeira etapa da revisão sistemática é a formulação da pergunta de pesquisa. E normalmente nós utilizamos o modelo PICO, que ele é basicamente população, intervenção, comparador e desfecho. O desfecho seria, você poderia trocar por palavra outcome, né? Isso ajuda a criar uma pergunta bem estruturada e objetiva. No artigo que usamos, o objetivo é claro, que é o quê? Analisar o desenvolvimento dos programas de saúde do idoso com base nas referências contidas nas principais bases de dados. Esse foco é orientar toda a revisão. Sim. Bem, agora recebemos Verônica para falar mais um pouco sobre a revisão sistemática. Então, vamos falar sobre os critérios de inclusão e exclusão, que determinam mais estudos que serão analisados. Essa filtragem evita que o trabalho se perca em dados irrelevantes. No artigo que usamos como base, essa etapa também está presente nos autores que delimitam o período dessa busca. De 1º a 30 de setembro de 2008, usava apenas estudos disponíveis na biblioteca virtual e que mostram o recorte bem definido. Sim. Agora recebemos Maiara para falar um pouco sobre mais uma etapa. Na terceira etapa, acontece a busca sistemática da literatura. Isso significa consultar bases de dados confiáveis, de forma organizada para encontrar todos os estudos relevantes. O artigo analisado utilizou a BVS, a Biblioteca Virtual em Saúde, como principal fonte, garantindo uma busca coerente com os critérios definidos. Essa sistematização evita o viés de seleção e aumenta a confiabilidade da revisão. A BVS é referência, né, no Brasil. O Felipe agora vai falar de mais uma etapa. A etapa seguinte acaba sendo a seleção dos estudos, que normalmente começa pela leitura de títulos e resumos. Depois vai para a leitura completa dos textos. No artigo sobre a saúde dos idosos, Sim. essa seleção acaba sendo feita de maneira bem criteriosa, considerando ano, tipo de publicação, pertinência e a pertinência com a temática. E é assim que acaba se garantindo que só os estudos mais relevantes sejam incluídos. Que é a base da revisão sistemática, né? Agora o Alex vai falar sobre a próxima etapa. Então, a quinta etapa, né, que é a avaliação, né, de qualidade de estudos incluídos, ela visa avaliar a qualidade dos estudos que já foram selecionados. Embora o artigo que usamos ele não mencione escala como grade ou Hobbes, ele traz, né, uma análise bem estruturada dos conteúdos. Sim. Foram avaliadas técnicas utilizadas, a essência do conteúdo, a produção do conhecimento e até recomendações dos autores. Isso só vinha mostrar, né, um olhar crítico e essencial em qualquer revisão sistemática. Por fim, recebemos a Daia para falar das últimas duas etapas da revisão sistemática. Então, depois da avaliação, vem a extração e síntese de dados. No nosso artigo exemplo, os autores organizaram os achados por ano, tipo de publicação e outros critérios. Isso permitiu discutir como as políticas públicas voltadas para os idosos vêm sendo construídas. A conclusão aponta avanços, mas também lacunas e recomendações, exatamente como se espera de uma revisão sistemática. E finalizamos o vídeo por aqui. E a gente entendeu agora, após analisar todas essas etapas, que a revisão sistemática é muito importante porque ela evita que a gente tenha alguns vieses de pesquisa, né? Porque vai ser algo bem rigoroso e criterioso. Claro que a gente também tem uma demora maior, né, para fazer esses estudos, porque a gente tem que fazer um critério que demanda tempo, mas é uma revisão que vale muito a pena, principalmente para estudos mais sérios. E esperamos que você tenha gostado do programa de hoje e siga nos acompanhando.